Sou José Virgínio. Pessoal, mais uns minutinhos para o pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou pegar uma água e fazer um pips. Já volto aí. Pronto, pessoal, voltei. Vamos lá. Boa noite para vocês aí. O pessoal está terminando de chegar aqui. Qual que é a dúvida, Ivan? Pergunta aí, que eu vi que você perguntando, o Ferrugem pode responder. Perguntou alguma coisa pro Iuá. Lato, boa noite. Você conhece algum trader aqui do Pará, de Belém do Pará? Acho que você é o primeiro, Jô. Ivan, sobre o Bom Dia Mercado. Ô, Ivan, sobre o Bom Dia Mercado, cara, quem preencheu a planilha recebeu e-mail, está recebendo, né? Porque é muita gente, então o Bom Dia Mercado está mandando aos poucos. Mas se você preencheu a planilha, cara, tá. Se não recebeu, vai receber, tá bom? E não tá sem som não, tá tudo ok já. Pode estar no spam e tudo mais. Em último caso, manda e-mail para eles lá. Se ainda pode ter acesso, acho que pode. A planilha está ativa ainda, Ferrugem? Está fechada. Vou pensar, vou ver o que eu vou fazer, tá bom? Vou ver o que tá. Tá? A gente cria uma segunda leva, tá bom, pessoal? Amanhã eu vejo isso, tá bom, Ivan? Hoje não dá para ver mais, mas amanhã eu penso nisso, tá bom? O que a gente pode fazer? Bruno, Jeff, te amo. S2. S2. Pessoal, só para dar um recado para vocês, só tem mais 3 vagas do MA, tá bom? Só para avisar aí, tá? Essas 3 vagas não é de quem já gerou boleto e não pagou ainda não, tá bom? Então só tem 3 vagas, contando os boletos que foram gerados e não pagos ainda, que segura a vaga, tá bom? Hã? Vai fazer? Aí sim. Hã? Por quê? Eu já falei contigo hoje, né? Você vai fazer? Só tem uma. Então, só para avisar, só tem uma. Acabei de... Eu só sei que eu vou comprar essa vaga e vendendo paralelo. Fechou? Pessoal, acabou de acabar as vagas, tá bom? Só para avisar vocês, acabou de acabar as vagas aqui. Tem um pessoal aqui que estava na dúvida se vai fazer, acabou de fechar, tá bom? Então, só para avisar, acabou de acabar as vagas aqui. Os que já geraram boleto, só pagar, que a vaga está garantida. Mas as que faltavam tá aqui pro Maurício, pro Marcos e pro... Quem que falou ali? Não, o cara ficou fora, né? Fechou. O João. Tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite para vocês aí. Sejam muito bem-vindos à nossa aula 5, né? Pessoal, só para vocês saberem, uma coisa que eu já estava planejando e hoje eu decidi que eu vou fazer mesmo, e é a primeira turma que vai ter isso, a gente vai ter um compilado de vídeos. Pensa assim, cada aula a gente fala de um assunto, de um operacional e tudo mais. E ok, que no dia seguinte a gente tem aula ao vivo, então a gente acaba vendo isso no mercado, que é super legal, né, ao vivo. Mas eu também vou pegar muitos vídeos que eu tenho, minha base de vídeos, e vou fazer um compilado assim, rompimento de bola. Puta, eu vou pegar uma série de vídeos que eu pego operando rompimento de bola e vou postar. Falso rompimento, vou pegar, leilão, vou pegar, que mais, por exemplo, 7,5, 6,5, 2,5, 3,5, tá? Então, eu vou preparar um material desse aí, é um plano que eu tinha faz tempo e agora vai sair do papel, tá bom? Caixote é a cabeça da chibata. Caixote não vai ter não. Tá bom? Então, pode ser que não fique pronto até o final do curso, mas saibam que vocês vão ser o primeiro a ter acesso, tá bom? Acho que vai ficar bem didático para ajudar. E detalhe, eu vou estar narrando, né? Não é assim, só o vídeo e pronto. Eu vou estar narrando cada vídeo. Então, acho que vai ser bem legal. Nada de vender no ML, né? Já estão vendo. Já tá lá. Hoje a gente estourou um grupo aí. Só para avisar. Mas enfim, vamos para lá, tá bom? Então só para vocês saberem aí, apesar da gente ver na prática todo dia isso aí, né? A gente vê lá o ao vivo, a gente vê no dia seguinte o acompanhamento ao vivo, então a gente vê as coisas acontecendo, mas é um negócio para vocês guardarem, para estudarem, relembrarem e tudo mais. Então vai ser uma base bem interessante aí, tá bom?
Então, só para vocês saberem aí, é a primeira turma que vai ter isso. Por isso que eu falo, cada turma tem uma novidade. Cada turma tem uma série de coisas de novidades. Então, fora o conteúdo dessa turma, vai ter essas novidades. Por isso que fazer o curso ao vivo é sempre a melhor opção. Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar de vários assuntos, a aula é longa, tá? Então, preparem a alma aí, né? Preparem a alma porque a aula é longa, né? Hoje a gente vai falar sobre ranges, né? A gente vai falar sobre leilão, a gente vai falar sobre ajuste, né? Que é bem importante, e vai falar também sobre o famigerado Chicó, né? Que é a formação do ajuste, que é bem interessante, né? Vai ter um sorteio do curso grátis imparável para nós? Não estou sabendo. Não estou sabendo. Até porque você está no curso, né? Por que você quer outro? Né? Não entendi. Né? Não entendi, mas vamos lá. Então avisa a mulher aí que vocês vão dormir só, vão para a cama só para meia-noite, tá bom? E pessoal, ó, a mesma regrinha. Comecei a falar, ninguém mais fala, tá bom? Só eu falo, só eu mando, tá? Então, hora que for para vocês falarem, eu aviso, tá bom? Seu estudo de índice vai falar nessa turma? Não, só na turma de MA, tá bom? Até lá acho que vai estar bacana, tá bom? Acho que não está gravando? Está gravando sim. Eu coloquei para gravar até antes do tempo, tá bom? Está gravando sim. Certo? Então, assim, só um recadinho aí. Então, já acabou as vagas de MA. Acho que tinha as 3 que faltavam, já tomaram aqui dentro mesmo. Já limparam a fila, tá? Já teve parceria, agressividade e intensidade, né? E deslocamento de preço, né? Tá bom? Então, assim, puta, não vai sobrar nem a vaga para quem está na lista de espera. Tá? Então vai que vai, tá bom? Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai falar, que é uma coisa que o pessoal brinca muito, que zoa, que é caixote, né? Que são as congestões do mercado, né? São as congestões do mercado, que é o famigerado range. O que foi, Renan? Tava lá, né? Que são os ranges, tá? Os ranges que eu brinco até que são os verdadeiros movimentos. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo em mercados parados, existem alguns momentos que o mercado dá umas belas movimentadas. Isso tem a ver com o range, tá bom? Né? Isso tem a ver com o range. Uma coisa que é importante, o mercado, como a gente aprendeu na aula 1, pessoal, o mercado ele se divide em semanas, né? Então, temos as semanas boas, as semanas mais fracas, né? Mesmo em meses de 5 semanas, a primeira e a última semana são boas e as do meio são sempre mais fracas, tá? Então, o que acontece? Nas semanas mais fracas, elas são fracas justamente por não ter grandes motivadores. Isso impede que o mercado acabe se deslocando muito para determinadas zonas, ou suba muito, ou caia muito, e por aí vai, tá? Então, o que é importante, né? O que é muito importante? Mesmo em mercados travados, em alguns dias tem o que se fazer, né? Exceto mercados como ontem, anteontem e até mesmo um período hoje, mercados que estão esperando alguma coisa, que é mercado completamente de indecisão, que é mercado que está esperando uma notícia muito importante e aí ninguém está querendo se expor, ninguém está querendo aumentar a posição e tudo mais. Esses dias infelizmente, são mercados que pouco se tira, né? Até tem uma ou outra oportunidade, mas pouco se tira desses mercados, tá? Mas tirando dias assim, e simplesmente dias que não tem motivador no dia, né? Não que não existe motivadores para o pessoal continuar comprado ou vendido, que não se tem motivadores no dia, o mercado às vezes entra em níveis de briga, que são os famosos ranges, né? Para quem é do mundo gráfico, é o que chamam de consolidação, né? Que é quando até eu coloquei um gráfico aqui, mas eu coloco uma observação bem clara. Continua a não gostar de usar gráficos. Imagem é só para ajudar na visualização do que é um range, tá? Para deixar bem claro que assim, o gráfico para isso ele é bom, para você olhar o que aconteceu e ter uma noção visual, né? Uma noção visual do que pode ou não ter acontecido, mas não quer dizer que eu goste, eu uso ou tenha necessidade de usar. Não é o caso,
tá? Mesmo para observar range, a ideia do range é uma coisa muito simples, né? Em vários momentos, se a gente pegar, principalmente nas semanas do meio do mês, no dólar, né? Se você pegar, o mercado ele fica muito tempo trabalhando numa faixa muito curta. Ah, vai do 3 ao 7, chega no 7, volta para o 3, chega ali na região 2,5, 3, 3,5, briga, volta para o 7 e tudo mais. Isso é um range, isso é uma faixa curta em que o mercado às vezes acaba querendo trabalhar, né? Justamente porque, né, nas semanas fracas, muitos players também que começaram a semana fazendo uma posição na primeira semana, nas próximas semanas ele não tem muito motivador, mas ele acredita que a longo prazo, até o final do mês, vale a pena estar posicionado na compra, por exemplo, né? Está posicionado na compra. Então, qual que é o pensamento desse player? É atuar, ele quer montar uma posição de 5 mil lotes, por exemplo. Digamos que ele quer comprar 5 mil lotes por dia, para quando chegar na última semana, ele está com a posição dele montada, para poder brigar na última semana pelo preço da posição dele. Então, se eu estou querendo montar uma posição, eu quero montar uma posição no melhor preço possível, certo? No melhor preço possível. Só que o que acontece? Se eu for no mercado parado, se eu for querer montar uma posição grande, a chance de eu movimentar muito o mercado é grande, né? Então, isso existe um metajogo por trás disso. Qual que é a estratégia do player? É justamente a estratégia do quê? Comprar. Quando chegar num determinado nível de preço, vender parte do que se comprou, né? Digamos que num dia a tendência é de alta, um exemplo, tá? Mas é uma semana fraca, mas é uma tendência de alta no dia. Como que eu meço uma tendência basicamente do dia, pessoal? Acima da abertura, acima do fechamento, acima do ajuste, tá bom? Então é o famoso AFA, abertura, fechamento, ajuste, certo? Digamos que o mercado está acima desses níveis de preço, certo? Então, meio que o mercado tem um motivador de compra, né? Por causa desse cenário aí, pode ser alguma coisa externa, o panorama deu alta, leve alta, mas não tem indicador. Então, o mercado não vai andar muito. Ele está com uma tendencinha de alta, mas o mercado não vai andar porque não tem motivador para grandes deslocamentos de preço, certo? Aí o que acontece? Eu, Latus Capital, né? Estou montando uma posição para o mês e decidi que eu vou comprar 5 mil lotes de dólar por dia, né? Vou aproveitar essas semanas mais fracas e vou tentar montar a posição, tá bom? Vou botar os meus traders do cowork para montar essa posição para mim. Só que o que acontece? Eu não quero que o preço suba. Eu quero montar uma posição de compra, né? Mas eu não quero que o preço suba, certo? Ou então, pelo menos eu quero montar a posição no melhor preço possível, né? Então o que acontece? Simplesmente eu vou fazer o quê? Eu vou comprar, né? Caso apareça parceiros, eu vou ser um pouco agressivo na venda com parte dessa compra. Não sei se vocês já notaram, muitas vezes você vai olhar, agora talvez vocês olhem com outros olhos isso, mas muitas vezes você vai ver a UBS compra, do nada ela bate, né? Aí vem todo mundo vendendo com ela. A hora que vem todo mundo vendendo com ela, ela está aqui embaixo comprando de novo. Compra, o mercado deslocou mais um pouquinho, ela vende mais um pouquinho, tá? Isso é um exemplo da UBS. Isso é um exemplo de player trabalhando uma posição. O que acontece? Ele quer montar uma posição, mas ele não quer que o mercado suba muito. Então, quando o mercado começa a chegar dentro de uma determinada região, ele começa a vender. Para quê? Não toda a posição que ele comprou, mas parte daquela posição para quê? Para que o mercado volte, para que ele possa comprar um pouco mais barato, né? Ele realiza um pouco e volta e compra mais barato, nisso vai melhorando o PM dele e montando a posição dele, tá? Isso se chama range, né? E o metajogo por trás disso é justamente esse, né? Eu estou aqui, eu quero montar uma posição comprada, mas eu não quero que o mercado suba. Então, eu compro uma determinada posição. Se começar a entrar parceiro e o mercado começar a subir, até um determinado nível que eu sei que o mercado pode segurar, né? Você deu o exemplo a mínima de um range 3, a máxima 7. São pontos que, em range, o mercado respeita muito, né? Então, chegou no 7, é o momento que eu começo a vender um pouco. E aí, quem comprou lá embaixo comigo, que está girando, às vezes só girando o mercado, começa a vir vendendo e fala, vou vender também. Vende, o mercado volta para a região da mínima daquele range. E aí eu volto a comprar de novo, até o quê? Até eu montar a minha posição, tá? Então, essa é a ideia inicial de um range, né? É a ideia de você pegar determinados
trechos do mercado e o mercado ficar negociando muito nessa faixa. Às vezes, somente pelo Times in Trade, a gente não consegue identificar isso, né? Por isso que é importante, a partir de agora, a gente ter na tela um Volume at Price, né? Que nada mais é que, na imagem do slide aí, tá? É um volume do dia, tá? É um volume do dia que ele mostra para a gente as barrinhas de negociação, de compra e venda, tá? Deixa no diário mesmo, tem gente que fala, eu vou usar nos 5 minutos. Não, eu uso no diário, tá? E aí eu consigo identificar a mínima e a máxima do range, tá? Todo range, pessoal, vocês vão notar o quê? Ele tem uma mínima e uma máxima, né? Essa mínima às vezes pode não ser um ponto específico. A mínima não é o 3, pode ser o 2,5, 3, 3,5. É a região, né? É uma região, tá? Assim como a máxima não precisa ser especificamente o 7, tá? Pode ser o 6,5, 7, 7,5, tá? Então, são regiões aproximadas, tá? São regiões aproximadas. Só que o que acontece? Né? Um range ele é formado justamente quando tem players montando posição. Isso pode ser um player montando na compra, outro na venda também, ou players montando posição na compra, outro na venda. Quando a gente começar a observar o range em si, né, vocês vão perceber o quê? É sempre os mesmos players que estão comprando numa mínima, por exemplo, e os mesmos players vendendo na máxima, né, daquele range. Né? Você vê que eles trocam muito lote entre si. Tá? Então, e às vezes o range fica horas, 30, 40 minutos, 1 hora e meia, 2 horas naquela região. Tá? Então é muito importante você ficar de olho nisso, porque range é operável. Né? Quantas e quantas vezes vocês não olharam para o mercado e falaram, puta merda, esse mercado não mexe, não vai para lado nenhum, não tem o que fazer. E na verdade tem. Na verdade tem o que fazer, desde que você tire a lupa, né? Comece a olhar um pouco mais de longe o mercado para ver determinadas movimentações. Né? O range é bem fácil de identificar, não é fácil de atuar no range, operar no range não é fácil, mas é bem fácil de identificar um range. Né? A primeira regra para a gente determinar se um mercado está em range, pessoal, né? Para que eu possa determinar uma máxima e uma mínima para o range, né? O mercado tem que ter tocado de 2 a 3 vezes em cada extremidade. Né? Então, beleza, tocou duas, o mercado está, um exemplo besta, né? O mercado começou a brigar no 7, segurou no 7, voltou para o 3, tocou uma vez no 7, né? Voltou para o 3, certo? Aí o mercado voltou, brigou no 3, voltou para o 7, 2 vezes no 7, uma no 3. Aí brigou, voltou para o 7 e parou, segurou no 3 e começou em direção ao 7. Isso já é um range. Né? Isso já posso considerar um range. Né? Só que tem outras regrinhas para o range também. Tá? Tem outras regrinhas que são bem importantes. Então, o primeiro fator para determinar o que é um range, o mercado tem que ter tocado no mínimo de 2 a 3 vezes em cada extremidade. Isso é o primeiro fator de um range. Tá bom? Então, observei que tocou, um exemplo, tocou 2 vezes no 7 e 2 vezes no 3. E segurou e está indo em direção ao 7. Tocou no 7, segurou, range. Range. Aí, beleza, eu identifiquei o range. Né? Mas tem outras regrinhas para eu, de fato, ter certeza que aquilo é um range. Tá? Primeiro de tudo, um range, ele tem, no mínimo, 5 pontos. Por quê? Se tiver um range de 3 pontos, a gente não tem um espaço para atuar. Né? A gente praticamente não tem margem para atuar. Então, um range decente é no mínimo 5 pontos. Até porque um grande player não consegue também ficar comprando e vendendo num range curtinho assim. Ele precisa de um espaço maior, até para se posicionar um pouco maior. Né? Principalmente se ele vai fazer uma posição um pouco maior aí, ele precisa de um espaço maior. Então, um range decente, ele tem no mínimo 5 pontos e no máximo 10 pontos. Tá? Então, difícil, você não vai ver um range de 15 pontos. Não existe. Tá? Então, um range decente tem no mínimo 5 pontos, tá? E no máximo 10 pontos. Tá bom? E outro ponto importante,
não existe bola entre os ranges, tá? Você nunca vai ver um range do 7 ao 3, digamos, do 13, do 17 ao 23, porque tem um bola no meio, tá? Então não existe, não tem range com bola no meio. O range é sempre de um bola a outro, né? Ele sempre vai estar trabalhando entre extremidades de bola, tá? Então vai ser muito factível, vocês vão perceber muito que às vezes vão ver range do 5 ao bola, do 3 ao 7, do 5 ao bola de baixo, né? Tipo do 4 do 3,5 ao 6,5, do 4 ao 8. Isso você vai ver muito, mas você nunca vai ver um range do 13, por exemplo, ao 21. Não existe, tá? Então, o que você vai notar muito, já vi vários fatores assim, é sempre tipo do 5 ao bola, do 6 ao bola, porque o bola acaba brigando e defendendo muito, né? Do 3 ao 7 é o que mais vocês vão ver, que é a briga do mercado ali, é uma extremidade, o mercado fica brigando muito entre essas faixas aí, tá? Então, primeira regra, um range tem que ter no mínimo, ter tocado no mínimo 2 vezes em cada extremidade. A galera já tá tudo com a mão erguida, muito bom, né? Ter tocado no mínimo 2 vezes em cada extremidade, no mínimo, tá? Segundo, ter no mínimo 5 pontos e no máximo 10 pontos, tá? E detalhe, não pode ter um bola no meio. Oi? Pode falar já sobre isso, né? Não pode ter bola no meio, né? Uma coisa que acontece muito, se forma muito range também próximo de pontos importantes, né? O que são pontos importantes? Um 30, 50 e 70, né? Uma abertura, um fechamento, um ajuste, tá? Então vocês vão perceber o quê? Em dias mais parados, né? Em dias mais parados, você vai perceber muito que o mercado, os ranges ficam com suas extremidades, seja mínima ou máxima, sempre num 30, 50, 70, num fechamento, numa abertura, num ajuste, né? Isso acaba nos dando bastante segurança para atuar, tá? Só que para atuar no range, né? Para atuar no range, a gente primeiro precisa saber que formou um range, mais uma vez só recapitulando as regras, né? Ter tocado no mínimo 2 vezes na mínima e na máxima, né? E nisso, se você identifica pelo Times in Trade, acompanhando o mercado, e também pelo Volume at Price, né? Ter no mínimo 5 pontos e no máximo 10 pontos, não ter um bola no meio, tá? E aí, se tiver um ajuste, um fechamento, uma abertura, ou um 30, 50, 70, o mercado tende a trabalhar nessas faixas, tá? E detalhe, range acontece nas semanas do meio, semanas que não tem muitos motivadores, semanas mais calmas. Isso é muito importante ter essa consciência, tá? Ter essa consciência. Os movimentos do range, pessoal, são movimentos absurdamente lentos. Então, a primeira forma que a gente tem de atuar em range é identificando a tendência do momento, tá? E a tendência do momento é basicamente simples de você identificar, que é o quê? Se está acima da abertura, acima do fechamento, acima do ajuste, a tendência momentânea é de alta. Então, a gente vai buscar o quê? Trabalhar no range a favor da tendência. Por que acontece? O range, quando a gente fala de range, é uma acumulação, certo? Então, pensa assim, é uma mola que está sendo cada vez mais pressionada, né? E essa mola, uma hora ela vai estourar. Uma hora vão soltar e essa mola vai estourar. Você acha que a chance de estourar a favor da tendência é maior do que estourar contra a tendência? O que vocês acham, pessoal? Sempre a favor da tendência. Sempre a favor da tendência. E uma coisa que é muito importante, né? Uma coisa que é muito importante vocês terem em mente, né? Vocês terem em mente. Lato Capital, estou montando uma posição no range. Então, estou trabalhando ali e eu percebi que tem outros caras montando posição comigo, tá? O mercado está acima da abertura, fechamento e ajuste, a tendência é de alta e tudo mais. Então, o que acontece?
eu já tenho uma posição que eu estou carregando no mês, que eu montei na primeira semana, certo? Só que nesse momento eu quero aumentar um pouco a minha posição, só que eu quero comprar no melhor preço possível. Só que assim, eu tenho dois pensamentos aí, isso é metajogo, tá? Eu tenho dois pensamentos importantes, né? Eu preciso aumentar minha posição em 5 mil, eu quero comprar no melhor preço possível, e detalhe, eu quero também que o mercado continue indo a favor da minha posição do mês, né? Eu quero que a posição do mês continue sendo rentabilizada, continue rentabilizando. Então o que acontece? Além de eu montar essa posição no dia no melhor preço possível, eu também quero que o mercado feche num preço melhor do que abriu, porque eu estou rentabilizando minha posição num todo, né? Eu estou rentabilizando minha posição do dia e estou rentabilizando minha posição que eu estou carregando no mês, que eu montei na primeira semana, certo? Apesar de ter tomado vários ajustes e tudo mais, quanto mais caro o mercado fechar, eu estou comprado, melhor, certo? Então, então o que acontece? Eu fico no range ali, eu tenho 5 mil contratos para comprar e percebo que tem mais gente comprando lá. Compro aqui, compro. Digamos que o range está do 3 ao 7. Compro no 3, 4, aí vem alguém toma no 4,5, 5, eu tomo no 6,5, 7, aí eu percebo que alguém vai querer começar a tomar 7, 7,5, eu devolvo, começo a devolver parte do lote, a galera começa a devolver também parte do lote, força um pouquinho, o mercado volta ali para o 3,5, 3, eu volto a comprar e fico nisso durante horas, certo? Chega um momento que eu montei uma posição zona, digamos que eu fiquei trabalhando no mercado do 3 ao 7, meu médio ficou no 5, comprei 2 mil lotes, meu médio está no 5, né? Aí o que acontece? Chega uma hora que eu preciso fazer o quê? Eu preciso tirar o mercado daquele patamar, porque eu já comprei naquele momento a quantidade de lotes que eu queria. E aí o que eu faço? Eu começo um movimento de estou aumentando minha mão, eu percebo que eu tenho parceiro, o que acontece? A hora que começa a chegar na máxima do range, em vez de eu vender, o que eu faço, pessoal? Eu compro mais. Só que o que acontece? Do mesmo jeito que eu estou montando uma posição de compra, não pode ter alguém montando uma posição de venda, né? Quando eu forço, dou uma porrada, vocês vão perceber uma coisa importante, né? Todo rompimento de range, né? Ou toda perda de mina, dá um estouro no mercado. É um movimento forte e rápido. Por quê? Se eu que montei minha posição, quero que o mercado vá trabalhar em outro patamar, eu não posso simplesmente ir devagarzinho e fazer a coisa acontecer. Eu preciso dar uma porrada no mercado para quê? Para não dar tempo de reação, de defesa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso forçar o mercado. Eu preciso, quando chegar nessa máxima, eu forçar. Por quê? Eu forço, gasto um pouco mais de lote, mas eu já montei aqui. Então, digamos, já comprei 2, 3 mil lotes, eu tenho mais 2 mil para comprar. Eu pego e gasto 500, 800 lotes para dar uma porrada para cima. O que eu faço com os caras que estavam vendidos? Hein, pessoal? O que eu faço com os caras que estavam vendendo? Eu faço os caras estoparem. E eu boto o mercado para brigar em outro patamar. Consequentemente, eu estou com um preço médio bom, digamos que lá no 5, gastei mais um pouquinho, meu preço médio foi para 5,5, 6 no máximo, mas eu botei o mercado no 12, um exemplo. Tá? Eu botei o mercado 5, 6 pontos acima da região que eu estava brigando. E aí eu começo a trabalhar uma nova região para montar mais um pouco de posição. Compro, devolvo, né? Nisso muita gente que estopou vai começar a vender de novo, muita gente que também está montando posição vai começar a comprar comigo de novo, e eu boto o mercado para brigar em outro patamar. Né? Vocês notarem ontem o mercado, é interessante falar isso, se vocês pegarem o vídeo do mercado de ontem, o replay, vocês vão ver que o mercado ficou várias vezes fazendo isso, em range, trabalhando em regiões. Vai até aqui, acho que se eu não me engano ontem, a que mais ficou foi até o 20, do 20 ao 30, do 20 ao 30, do 20 ao 30. Se eu não me engano foi isso. Não sei se foi ontem ou foi segunda que foi isso, né? E então o que acontece?
Aí depois que estourou, foi lá para 50 o mercado, foi ontem mesmo, tá? Então ele ficou num range ali, muita gente aumentando posição. Se vocês notarem, quem até agora reavivou na minha cabeça o mercado ontem, quem estava montando, quem estava sendo o dono do range ontem era o Bradesco, né? Ele tomava, o mercado voltava, ele estava passivo na tela, nem tomava mais, ele ficava passivo, aí ninguém, o mercado parava, ele tomava, a gente ia com ele, chegava na região do 30, ele vendia, né? Então, o que acontece? Quando a gente identifica um range, fica muito fácil a gente trabalhar nessa região, né? E primeira regra para poder se atuar, né? Primeira regra para se atuar num range é saber para que lado pode estourar, né? Então, a tendência de alta, eu vou trabalhar no range na compra, não na venda. Ah, Jeff, mas eu entendi que o range vai do 3 ao 7, então o que eu vou fazer? Vou tomar no 2,5, vou tomar no 3,5, né? E vou zerar só no 7, quando chegar no 7 segurar, vou vender no 6,5, vou zerar no 3 e vou ficar fazendo isso enquanto o cara tá fazendo, né? Aí você cai da cama e acorda, né, meu? Porque no... Oi? Não tem, né? Não existe isso, né? Num range de 5, 6 pontos, a gente vai conseguir pegar 2, 1,5, tá? Então, assim, e detalhe, eu não atuo em range contra a tendência, né? A não ser que a máxima de um range, por exemplo, seja um ajuste com um 30. O ajuste é 29 e o 30, tem o 30 ali que vai segurar. Aí talvez eu tenha uma confiança boa de atuar nesse range contra a tendência também, né? Mas o que acontece? É muito melhor sempre você atuar a favor da tendência, né? Eu particularmente só gosto de atuar em range na compra, né? Eu odeio atuar em range na venda. Dificilmente vocês vão ver eu atuando em range na venda. Não que eu não venda, eu vendo sem problema algum, mas o range na compra, o estouro dele é muito maior. Por quê? Porque a gente simplesmente está a favor do medo, a favor da merda. Se der alguma merda, o mercado explode para cima, né? Ainda mais se a tendência do dia for de alta. Então, eu busco muito isso. E detalhe, pessoal, eu não fico fazendo médio no range. Eu compro um lote, espero que demora, né? Um range geralmente é lento. Eu estou contando o movimento, mas assim, um range ele demora muito tempo. Às vezes, entre tocar a mínima e a máxima, é 10, 15 minutos, 20 minutos. Entendeu? Então, mesmo um range que ele fique 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, no range naquele preço, oportunidade mesmo para a gente vai dar 2, 3. Né? Não vai dar tantas oportunidades, né? Então, o range vai fazer você passar um pouquinho de calor. E detalhe, o range não tem ponto, né? E sim tem a mínima e a máxima do range. E você vai atuar no meio disso, né? Então, como eu comentei com você, geralmente o range, né, a mínima dele é 1,5 ponto, né? Então, digamos, um range que eu identifiquei mais ou menos que o range está do 3 ao 7, o range pode ser 2,5, 3, 3,5, como pode ser o 7,5, 7, 6,5. Então, onde eu vou atuar? Porra, vou atuar no 4, vou atuar no 6. Então, você pega um range do 3 ao 7, o máximo que eu vou conseguir pegar aí é uma movimentação do 4 ao 6, que são 2 pontos, né? Se eu tiver culhão para segurar tudo isso, né? Eu geralmente em range assim eu saio com 1,5 ponto no máximo, não fico segurando muito, fico feliz da vida. Ah não, mas puta, você zerou no 5,5 foi até o 7, foda-se. Não vou ficar contando dinheiro que eu não deixei de ganhar, vou contar o que está no meu bolso, que é o que eu posso contar.
Tá? E detalhe, então isso geralmente o que eu faço? Se eu estou num range do 3 ao 7, eu vou atuar do 4 até o 6 no máximo, né? Só que o que acontece? Eu posso entrar no 4 e o mercado pode começar a voltar contra. Só que se eu estou buscando 2 pontos, eu posso aceitar 2 pontos contra, ainda mais no mercado lento, né? Até porque, se eu tomei no 4, digamos que a mínima é ali no 3, né? Pô, eu consigo assegurar uma posiçãozinha até o 3, até o 2,5 ali, que pode ser a mínima do range quando o pessoal começar a entrar e defender aquele range, tá? Então, quando eu estou trabalhando range, eu geralmente busco de 1,5 a 2, certo? Só que desse 1,5 a 2, eu também aceito o risco de 1,5 a 2, que é o balanço natural de um range, né? E detalhe, no range eu só atuo com mão única, não fico fazendo médio, não fico querendo trabalhar range, tá? Depois da aula 7, vocês vão perceber que é até possível trabalhar range e tudo mais. Só que o que acontece? Range acontece no mercado muito lento, né? E às vezes, mercado lento, ele vai voltando contra a sua posição, né? O mercado lento ele vai voltando contra a sua posição e meio que você vai pagando, não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho. E a hora que você vê, o mercado já está contra a sua posição, uma quantidade que, puta, não era o que você estava aceitando. E aí, às vezes, você fala, não, vou esperar mais um pouquinho, não vou estopar. E aí vem um movimento que te estopa. Um movimento maior, e às vezes você estragou o dia nesse movimento. Então é muito importante se manter a mão única e saber seus limites, cara. Pô, entrei nessa mão, tô consciente, 1,5, 2 a favor, ou 1,5, 2 contra. Tá bom? Então, o mercado lento te induz muito ao erro. Então, por isso que é importante não trabalhar a posição em mercado lento em range. Tá? Então, simplesmente você estipula. Até quem quiser em range pode usar ordem oco e ponto. Né? Ordem oco é o quê? Você entrou na operação e já pendura seu lote e você vem. E espera. Range é isso. Range não tem muito o que analisar. Né? Range é simplesmente entrou, tá. O análise é antes, para identificar onde é o range, de que ponta é, se de fato é um range, qual que é a tendência e tudo mais. Depois disso, é entrar no range e literalmente esperar. Tá? Mas tendo bem definido os seus limites de ganho, né? Ou de perda. Não, entrar debaixo da mesa o cacete, né, Iua? Entrar debaixo da mesa é outra pessoa aí, tá bom? Tá? E detalhe, pessoal, eu particularmente, né, gosto muito de atuar em range a favor da tendência, sempre a favor, tá? Então eu identifiquei um range aí do 3 ao 7, vou atuar ali do 4 ao 6, eu gosto de atuar a favor da tendência, né? Mas, pô, você pode perguntar, pô, mas se está em range, né? Se está em range, por que não, quando chegar na máxima do range, por exemplo, uma tendência de alta, por que não, quando chegar na máxima do range, eu não fazer uma venda? Por quê? A tendência do range é sempre estourar para o lado da tendência. Então eu estou correndo um risco muito grande se eu estou querendo atuar contra a tendência, tá? Então particularmente eu não gosto, né? Dá para atuar? Dá para atuar contra a tendência quando, como eu comentei, quando tem pontos muito fortes que possam segurar isso aí. E detalhe, quanto mais se testa as extremidades de um range, maior a chance dele ser rompido ou perdido, né? Então, como eu comentei, um range de 40 minutos, uma hora aí, você vai fazer 2 oportunidades, 3, chutando alto, tá? Então, isso trabalhando dentro do range, né? Trabalhando dentro do range, tá bom? Agora, uma coisa que eu gosto mais de atuar do que trabalhar o range é, de fato, rompimento ou a perda do range, que são os movimentos de verdade. São os movimentos de verdade. E quando que eu sei que vai ter um rompimento ou uma perda do range? Você percebe que, assim, principalmente quando você está analisando o range, você percebe que os movimentos são muito lentos, muito sem vontade, um toma um pouquinho, outro toma um pouquinho, aí para, aí vem outro, toma um pouquinho, aí vem outro, bate um pouquinho, e fica aquele lenga-lenga. Quando vai romper ou perder o range, o mercado vira a aula 3. O que é a aula 3 mesmo, pessoal? O mercado começa a ganhar agressividade,
começa a ganhar intensidade e começa a ter mais gente interessada. Você vê que, principalmente, o deslocar começa com uma agressividade, começam a comprar mais que o normal, começa a ser mais intenso, assim, as boletadas são mais uma atrás da outra e começa a deslocar os preços mais rápidos. Isso é um indício que vai romper ou perder aquele range, né? E nesses momentos é o momento que eu gosto mais de atuar, que é aí que acontece, é o rompimento ou a perda disso aí, que são os movimentos que acontecem um pouco mais rápido, né? E geralmente, vocês vão perceber isso aí, esses rompimentos acontecem no 7,5, a perda acontece lá no 2,5, né? Ou acontece no rompimento de um bola, ou a perda de um bola, né? Então corrobora. Por quê? O rompimento ou a perda de um range, ele tem que vir unido, né? Ele tem que vir unido de muito stop. Por quê? Alguém vai, de fato, dar uma forçada naquele movimento, mas precisa ter outros parceiros para fomentar esse movimento. E esses parceiros, geralmente, são os stops, são quem está na ponta contrária. Tá bom? Então, são na ponta contrária. Então, e o rompimento, pessoal? Aí o rompimento geralmente o range está até o 6,5. Eu não vou tomar no 7, eu vou tomar no 7,5, que é um ponto que a gente conhece, sabe que o 7 é um ponto que rompido tende a ajudar, aí tudo corrobora. Pô, eu olho ali o 7,5 e falo, caramba, o 7,5 pode ser o rompimento, a confirmação do rompimento do range, e está acima do 7, então pode dar uma movimentada boa. É melhor do que eu pensava, vou comprar no 7. Né? Mercado, quanto mais confirmações você tiver para fazer alguma coisa, maiores são as suas chances de ter êxito naquele movimento. Maiores são as suas chances de estar certo. Tá? Isso tanto para cima quanto para baixo. Entendeu? Então, muitas vezes, não sei se muitas vezes vocês notam assim, vocês falam, caramba, o Jeff comentou sobre aquele ponto ali, depois ficou quieto tal, ou então não falou mais nada, de repente ele entrou no ponto, eu nem entrei, nem viajei, né? Ou então muitas vezes eu entrei no ponto, você fala, caramba, por que ele entrou? Deu certo, mas eu não entraria porque eu não vi alguma coisa. Muitas vezes pode ser que eu vi o rompimento de um range, ou a perda de um range e tudo mais, né? A partir de agora que vocês estão entendendo o que é range, vão me ouvir falar mais de range. Eu tento evitar falar de alguns operacionais com vocês, porque vocês ainda não conhecem. Então, talvez mais confunda, né? Talvez mais confunda do que ajude antes de vocês saberem, né? Então, você vai ver a partir de agora, uma coisa que vocês vão perceber, minha tela atualmente não tem volume price. Vai ter volume price agora. Justamente por isso, para que vocês vão se acostumando com isso. Porque antes, se eu deixasse a porra do volume price, por experiência própria, se eu deixo a porra do volume price, vocês iam falar, cara, pra que você usa isso aí? Não sei o que, blá blá blá, blá. Então, eu não deixo, tá? Eu já tenho tanto tempo de tela, que se eu tiver volume price ou não tiver volume price, pra mim não faz diferença. Eu consigo identificar o range no Times in Trades, pela movimentação do mercado. Por quê? Eu vou criando fotos na minha cabeça do mercado, né? Então, como eu não gosto de sair da frente da tela, porque eu falo que o mercado é um filme, eu acabo identificando, o mercado descendeu ali no 7, voltou no 3, segurou, foi até o bola, segurou, voltou e tudo mais, tá? Então eu acabo identificando isso. Mas você vai ver que a partir da próxima tela que vocês verem, vai ter um volume price ali no DOM, né? Justamente por isso, para vocês também começarem a se identificar com isso, e quando eu comentar, vocês saberem aonde bater o olho e ver, tá? Então isso é muito importante mesmo, tá? É igual o personal que engorda para ajudar o aluno a emagrecer. Tá bom? E no volume price, pessoal, o que vocês vão olhar no volume price? É a coisa mais simples do mundo. Geralmente na máxima vai ter um acúmulo e a barrinha vai estar maior, e na mínima vai ter um acúmulo, né, que é bastante negócio saído, e a barrinha vai estar maior. Se ela tá, vocês vão ver que eu uso o volume price, aquele por agressão, né? Então, às vezes a barrinha verde está maior, a vermelha está maior, não tem a mínima diferença, não tem o mínimo problema quanto a isso, tá bom?
se está maior ou não. O importante é o tamanho da barra, não se teve mais agressão de compra ou de venda. Mas naturalmente vocês vão notar o quê? Na mínima vai ter muito mais agressão de compra e na máxima vai ter muito mais agressão de venda. Tá? Por quê? Chega na máxima, a galera agride mesmo para não deixar passar daquele ponto. Chega na mínima, a galera agride na compra mesmo para não deixar passar daquele ponto. Tá? Então, agora, se vocês puxarem na memória, teve vários dias aí desse mês passado, que é range. O mercado estava em range e você achava que não tinha nada para tirar daquele mercado, e na verdade tinha. Comprava na máxima e vendia na mínima. Exatamente. Sabe que a gente faz isso. Né? E aí é o que o pessoal está comentando aqui. Né? Quem não sabe que era range, comprava na máxima do range e vendia na mínima do range. Entendeu? Entendeu? Então, isso é range. Então, range é um negócio muito legal, muito importante, né? Mas é um negócio que tem que ter bastante paciência. Né? Range, de fato, exige bastante paciência, porque é lento, os movimentos. Você casa literalmente com a posição. Então, qual que é a maior dificuldade? Identificar o range. Depois que identificou o range, é só atuar nele. Né? Quais são as atuações? Atuar no meio do range, ou atuar no rompimento ou na perda. Lembrando que o range estoura para o lado da tendência. Né? Então, se aquele momento a tendência é de alta, está acima da abertura, fechamento e ajuste, tende a estourar para cima. Se a tendência é de baixa, abaixo da abertura, fechamento e ajuste, tende a estourar para cima. Ah, mas eu olhei aqui, o range só está abaixo do ajuste e do fechamento, não está abaixo da abertura. O que é mais importante? Qual que é a sequência de importância? O item mais importante desses pontos, o primeiro mais importante é o ajuste, né? O segundo é a abertura e o último o fechamento. Tá? Por quê? Por que o fechamento é ajuste? O último. O fechamento, pessoal, quem comprou ou vendeu no fechamento, ele foi ajustado. Ele tomou o ajuste. Tá? Então, o PM dele não está no fechamento, o PM dele está no ajuste. Tá bom? E por que a abertura é mais importante que o fechamento e não mais importante que o ajuste? Né? Porque a abertura, teve dinheiro novo na abertura, teve gente que abriu o dia se posicionando na abertura. Então, quem abriu o dia se posicionando, seja na compra ou na venda na abertura, esse cara tende a defender essa abertura. No fechamento, dificilmente alguém vai defender o fechamento. O pessoal vai sempre defender ou o ajuste ou a abertura. O fechamento dificilmente é um ponto que fica parado, brigando e tudo mais. Tá bom? Então, só para dizer de novo, a sequência de importância de abertura, fechamento e ajuste é primeiro ajuste, depois abertura, depois fechamento. Tá bom? Por quê? Ajuste, entrou e saiu dinheiro do bolso dos caras. A gente vai falar sobre ajuste hoje. Abertura, alguém gastou dinheiro para se posicionar, seja na compra ou na venda. E fechamento, quem vendeu ou comprou no fechamento, ele foi ajustado. Né? Então o preço dele não está no fechamento, o preço dele está no ajuste. Tá bom? Certo? Ajuste, abertura e fechamento. Tá bom? Vamos às perguntas aí. Eu vou responder, ó. Eu falo o nome, você coloca a pergunta e abaixa a mão, tá bom? Então, assim, ó, contando aqui, ó, tem do Yuri até o 15. Quem que é o 15? É o Marcelo Ferreira, tá bom? A última pergunta que eu vou fazer é do Marcelo Ferreira. Então, vai lá, Yuri. É possível um range mudar de amplitude ou ele sempre acaba para começar outro? Essa semana vi esse comportamento de range, só que com uma variação de 2 a 3 pontos. Fiquei fazendo pontos na ida e na volta, mas quando acabou levei stop achando que iria continuar. Range de 2, 3 pontos, eu não atuo. Simples, ponto. Muito curto, muito perigoso, tá bom, Yuri? Então, assim, um range de 2, 3 pontos, a chance dele virar um de 5, de 6 é muito grande, a amplitude dele aumentar muito. Né? Então, assim, esse 2, 3 pontos é praticamente o spread que a gente tem para atuar, de balanço do range. Então, 2, 3 pontos não é range de atuar, tá bom, Yuri? E bem provável que esse 2, 3 vire um range de 5, 6, tá bom? Então, não se atua em range curtinho assim, tá bom? Lembra, range mínimo 5 pontos, máximo 10, tá? Fala, Daniel. Jeff, uso o acompanhamento desde dezembro e nunca ouvi tu comentar sobre o que acontecer range. Acho que isso tu já respondeu. É raro acontecer um bom para operar, tu não comenta, pois alguém pode entrar na operação e não saber o que está fazendo. Exatamente.
tem que levar uma coisa importante, Daniel. Nem todo mundo que está no acompanhamento fez o curso, né? Então, o que acontece? Eu tomo muito cuidado, às vezes eu piso em ovos. Para quê? Para não falar de determinados operacionais que você não conhece, vai tentar fazer e vai se enrolar e vai me xingar, né? Porque a culpa vira minha, né? Vocês fazem a cagada, mas eu viro o culpado, né? Porque, como assim ele falou de um negócio que eu não consigo fazer, entendeu? Então, é mais por... É mais por segurança, né? E lembrando uma coisa, pessoal, quando um range fica do 3 ao 7, por exemplo, que tem o 5 no meio, como eu comentei, o mercado tá lento, vai brigar no 5, pode ser que volte um pouquinho e tudo mais. Range é um ponto de paciência, tá bom? Só que quando a gente está atuando em range, a gente dá uma ignorada nesses pontos, porque a gente sabe que vai brigar, sabe que o mercado vai parar ali, mas sabe qual que é a máxima e a mínima e qual que é a tendência que ele pode andar. Só que vai demorar, tá bom? Só que vai demorar. E detalhe, o Luiz Felipe perguntou, mas de 3 ao 7 são 4, do 3 ao 7 são 4 pontos. Como no mínimo são 5 pontos de range? Acho que você não escutou direito quando eu comentei que o range tem uma média aí, por exemplo. Eu comentei que o range pode ser do 3 ao 7, mas ele pode ser do 2,5 ao 7,5, por exemplo. Quanto que tem 2,5 ao 7,5, por exemplo? É a região da oscilação, Felipe. Né? Não fica enquadrado, não fica quadrado assim, não. Tem que ser do 3 ao 8, senão não dá 5, então não pode. Não viaja, é a região, tá bom? Não dá nele nada, é uma dúvida, eu achei pertinente, por isso que eu respondi, tá bom? E não é setup, exatamente, senão vira setup. Emanuel Araújo. Existe estatística para determinar esse range, tipo, como você falou, 3, 7, 1, 5, onde ele fica mais entre as regiões? Vejo muito mercado ficar do 5 ao 7. Teria como você fazer um replay explicando uma situação dessa? Obrigado. Emanuel, não existe estatística, porque aqui não é gráfico. Tá? Começa por aí. Estatística é coisa de grafista. E a gente trabalha com tape read, e tape read é dinâmico. Tá bom? Tape read é dinâmico. E não tem como eu abrir um replay, porque eu vou ter que dia que eu vou lembrar? Não tem. Tá bom? Então, o que a gente tem que ter em mente, Emanuel, é como funciona a regra. Por isso que tem o acompanhamento ao vivo no dia seguinte, para justamente a gente ver acontecendo no mercado. Pelo que eu lembro do curso passado para cá, a incidência de ranges no mercado mais barato, é maior. O René fez uma observação aqui e é mais pura verdade, né? Quanto mais barato o mercado, mais range tem. Tá bom? Quanto mais barato o mercado está, mais o mercado tem range. E a incidência de range, vocês vão perceber, 90% dos ranges acontece nas semanas do meio. São as semanas sem motivadores, tá bom? Então tudo isso é importante guardar, tá? E amanhã fica tranquilo que eu já estou preparado para manipular o mercado para justamente acontecer range no mercado. Então não tem erro. Não tem erro. Fala aí, Bruno Amaral. Você pode explicar e mostrar como configurar o volumeter price no DOM, do Profit? Eu vi que o meu aqui, mas tem várias opções, qual temos que usar? Amanhã eu passo a configuração da minha tela, vocês importam, pessoal. Configurar a tela não é comigo, tá bom? Depois o Ferrugem ajuda, o pessoal do grupo se ajuda aí, tá? É simples, é bem simples. Até amanhã, na parte da manhã, eu falo sobre isso e dou o caminho das pedras, tá bom? Mas é bem simples, tá bom? Tá bom? Mas isso não é preocupação, não. Luiz Pablo Júnior. Fala, Luiz. Lácio, desde que comecei a operar Alt Data, mesmo eu percebi isso que você falou de range e sempre operei o mesmo fazendo apenas scalp mesmo, porém sempre encontrei a seguinte dificuldade. O volume não fica grande nas reversões. E como eu opero mini, às vezes tive que sair das operações porque o preço foi no alvo, mas mas voltou e tive que sair no 0 a 0. Algum macete para isso? Primeiro que a gente não opera macete, né, Luiz Pablo? E eu também não olho essa coisa de volume para inversão e tudo mais. O que é considerável é o seguinte, lembra que eu falei, eu não vou esperar chegar até o 7, por exemplo, digamos que o range está ali do 2,5, 3, 3,5 ao 6,5, 7, 7,5. Cara, eu vou buscar atuar bem no meio disso, porque é mais fácil ele passar do meio e testar as extremidades, mas próximo das extremidades já pode ser defendido. Então se eu atuo do 4 ao 7, cara, foda-se o cara se ele vai testar o 7,5 ou se ele vai testar o 2,5.
eu tirei o meu ali. E detalhe, pô, andou ali do 4 ao 5,5, tá segurando. Meu, foda-se o 4, daqui o 3, o 5,5 mesmo. Um pontinho e meio no mercado parado, puta, é lindo, entendeu? Então é mais o bom senso, ô Luiz, do que o macete, né? Eu odeio essa palavra macete, diquinha, essas coisas, né? Então não existe, tá bom? Coloca no bolso e vamos pensar no próximo, né? O próximo pode demorar um pouquinho, mas existe, tá bom? E tá 5-1 lá no né? Chupa Lula, né? Mas vamos lá, entendeu, Luiz? Fala, Ronaldo. Eu tenho um determinado volume de negócio nesses preços para que eu... Não, claro que não. É, é, a gente não fica contando o volume de negócio, tá bom? Né? A gente fica contando, literalmente, analisando a defesa. Né? Não dá para ter um volume mínimo de... Não. O que a gente olha é se teve defesa ou não. Se tocou naquele preço e apareceu o vendedor, na máxima, por exemplo. Se tocou na mínima e apareceu o comprador, tirando o preço dali. Volume, não. Eu não olho para isso, tá bom? Jordan. Fala, Jordan. Jordan Souza, não quer falar, então vamos pro Benjamin Pereira. Vai lá, Benjamin. Latos, posso usar esse VAP que você mostrou fora do DOM? Não tem espaço na tela, vi que o VAP às vezes tem uma faixa branca, o que seria? A faixa branca eu não faço a mínima ideia o que seria, tá? Mas você pode pegar lá no Profit e abrir só um Volume Price mesmo, um VAP puro, e deixar do lado, tá bom? Não tem problema. Pode tranquilamente, tá bom? Não sei se é direto, o que é, não lembro mesmo. Mas você pode ignorar os diretos, tá bom? Ah, tá, a faixa branca que você fala entre a vermelha e a verde, né? Tá, aí é direto mesmo. Não tinha entendido qual faixa branca você estava falando, tá bom? Rodrigo Leite, fala, Rodrigo. Jeff, não entendi muito bem a parte do volumetric price. Ele é usado apenas para identificar a máxima e a mínima do range, só pelo tamanho da barra? Obrigado, exatamente. Pensa assim, Rodrigo, o volumetric price é só para te dar uma noção entre máxima e mínima, né? Mas aonde vai identificar o movimento, defesa daquele ponto e tudo mais é no Times in Trades. Por isso que o nosso foco continua sendo o Times in Trades, Rodrigo, tá? O Times in Trades é o foco central, é aonde a gente tem que olhar o tempo todo, tá bom? O volumetric price é basicamente só para saber a máxima e a mínima, tá? Digamos que por algum motivo você não percebeu que formou um range ali, e de repente você bate o olho no volumetric price e você percebe, puta, tem a máxima e a mínima ali, ó. Aí você vai analisar, ver se no fluxo está te dizendo se é máxima e mínima mesmo, se está em range ou não, tá? André Chijuburaz. Minha pergunta foi respondida, obrigado, beleza, André. Daverson. Jeff, qual a variação aceitável no extremo dos pontos? Está entre o 3 e o 8, mas tocou no 8,5 e voltou só ao 3,5. Tá tranquilo. Pensa assim, ó, se tá do 3 a 8, então, ó, 2,5, 3, 3,5, 7,5, 8, 8,5. É a região, tá bom, Davidson? Oliver Pimentel, vai lá. Lembrando que só volta é o Marcelo Ferreira ali. Eita porra, olha o tamanho da pergunta. Se eu não conseguir ver quantas vezes tocou cada ponto, vale usar um gráfico? Não. Uso o volumetric price. Segundo, 2. Tem uma média de vezes para chegar no topo ou no final do range e para operar formas mais seguras? Como eu comentei, no mínimo 2. No mínimo 2. Primeiro de tudo, você vai estar analisando aquele movimento, no mínimo 2 vezes tem que ter tocado. Se for a terceira vez que for tocar uma das extremidades e segurar, está em range. E aí você já pode pensar em atuar, analisar a tendência e por aí vai, tá? 3. Quando tem um player tentando romper a área do range para mudar o patamar, não tem chance dele tomar de acontecer front running e o mercado voltar forte contra ele? Claro que tem. Por isso que você precisa ver aquilo que a gente viu na aula 3. Parceria, agressividade, intensidade e deslocamento de preço. Se ele tiver parceiro, o movimento vai acontecer. Porque se ele tiver parceiro, ele vai ficar mais macho ainda, tá bom? E claro, stop curto, né? Oliver Pimentel já foi, né?
Agora é o Laudelino. Fala, Laudelino. Nós, Oliver. Lattes, os range ocorrem quando há ausência de notícias que influenciam os preços e não há relação? Aula muito boa. Exatamente isso. Você resumiu. O que acontece? O mercado fica em range quando não tem motivador para nada. Os caras não têm muito motivador para dar aquela estourada no mercado, sair comprando 10, 20, 30 pontos para cima, como não tem motivador para bater muito. Entendeu? Então ali é mais nego aumentando posição e nego descendendo a posição do mês. Nada mais que isso. Então é literalmente isso. Tá? A tarde é só range, né, meu? Só que a tarde é foda operar, né? Marcelo Ferreira. É possível que um range se forme tendo um ponto importante no meio, por exemplo, o ajuste? Existe um número de vezes de toques ou superações que é possível desprezar a importância do ajuste, abertura e fechamento? Obrigado. Marcelo, difícil, mas dificilmente você vai encontrar um ajuste no meio do range. Né? O ajuste sempre vai estar nas extremidades do range, tá? Ou na máxima ou na mínima, tá bom? Até pode ser que você encontre um fechamento no meio do range, que é um ponto mais fraco. A abertura já é difícil você achar uma abertura no meio do range, tá bom? Então, eu particularmente, se eu tiver atuando, se eu enxergar um range e ter um ajuste no meio, ajuste não vai ter, mas se tiver uma abertura no meio, eu já não atuo. Porque a chance de defender essa abertura ou da briga nela é muito grande, tá? Então, praticamente não vale a pena. E ajuste, pessoal, ajuste é importante praticamente a manhã toda, até meio-dia, 1h da tarde, o ajuste, a não ser que o mercado se movimente muito, né? 10, 20, 15 pontos longe do ajuste, aí o ajuste perde o sentido, né? Mas se é o mercado que está trabalhando numa faixa de 10, 12 pontos do dia, o ajuste continua sendo importante, ainda mais se é próximo do ajuste, o ajuste continua sendo importante o dia todo. Tá bom? Certo? Aí as próximas dúvidas que tiverem, pessoal, vai para a planilha, tá bom? Baixa a mãozinha todo mundo aí. O Yuri também abaixa a mão, o Bruno baixa a mão. Agora a gente vai falar de um assunto que é bem interessante, né? Entendendo e operando leilão, a intenção antes da abertura do mercado, né? Vocês querem fazer um recreio rapidinho? Porque leilão é longo. Né? 8h30? Ó, 8h37 agora, deixa eu ver. 8h47 a gente volta. 8h50, tá bom? Só para dizer, porque aí eu vou direto, não paro mais, tá bom? Então a gente volta às 8h50 exatamente. Tem 12 minutinhos aí para comer alguma coisa e tudo mais, porque depois eu não paro mais, tá bom? Até já. E aí, pessoal, voltaram? Melhorou com o microfone aí? Melhorou ou não? Caio? Ele pede, eu tô falando com ele e ele não escuta. Melhorou o microfone aí ou não? Tá dando café fora, né, Caio? Porra. Ai, ai, ai. Bom, bora lá. Bora lá que minha aula é mais interessante que o STF. Bom, a gente vai falar de uma coisa que é absurdamente importante, tá? Uma coisa que baseado agora que o mercado americano começou a abrir 10,5, os leilões estão começando a ficar um pouco mais interessantes, né? O leilão, desde já, é uma coisa interessante, a dizer que leilão, pessoal, ele tem épocas que ele é muito bom e tem épocas que não tem leilão e pronto, né? E tem que se conscientizar sobre isso, tá? E leilão, assim como o Chicoque, que vocês vão aprender, que é a formação de ajuste, é um operacional à parte do dia. O que quer dizer um operacional à parte do dia, pessoal? Ele não faz parte da meta do dia, tá? Porque senão você pode falar, puta, deu merda no leilão, não vou nem operar no dia. Não tem nada a ver. O leilão é um operacional que é antes do mercado, né, o pré-mercado, e depois você tem a sua meta a buscar no mercado, tá? E geralmente eu aconselho a não somar as duas metas, tá? Então, o leilão em si é um operacional à parte. Para você ter uma ideia, tem aluno que opera o leilão numa conta diferente, né? Uma corretora diferente, justamente só para separar mesmo o operacional. Tipo, opera o leilão e o Chicó numa conta
e o operacional do dia a dia numa conta específica, tá bom? Justamente para separar, né? Até o final da aula do leilão, eu vou dar mais uma dica que é importante sobre isso, essa separação, tá? Que é bem importante, tá? Leilão, pessoal, para quem não sabe, leilão ele acontece das 8h55 às 9 da manhã, né? 8h55 às 9 da manhã, tá? E é o momento em que vai começar a ser formado o preço ideal de abertura do mercado, tá? É o preço, em teoria, justo, baseado em tudo que aconteceu durante a madrugada, a noite, com os mercados, com o mundo, com a macroeconomia, e que acaba refletindo nas intenções de abertura do mercado, né? Já teve uma época, só para vocês entenderem, teve uma época que, cara, era ridículo, cara, leilão, era ridículo, né? Tinha leilão que eu fazia 15 pontos no leilão, né? Isso na época de dólar a R$4, R$3,80 e tudo mais. Os leilões eram super nervosos, tá? Super nervosos. Então, quando você imagina, se o leilão dava 15 pontos, você imagina o que o dia não dava, entendeu? Então, por isso que é importante considerar o leilão como operacional à parte, né? Eu tive alunos que por muito tempo viveu de leilão, né? Só operava leilão porque dava bastante dinheiro, né? Mas o mercado foi mudando, foi ficando mais caro, e o leilão começou a não dar tantas oportunidades, tá? Mas não que não dê, um dia ou outro sempre dá. Então é uma coisa importante se saber, né? Se saber. Pode um dia voltar isso? Pode, quando o mercado voltar a ficar caro, né? Com o país que a gente vive, não é difícil o mercado voltar a ficar caro, tá? Então, é muito importante. Uma coisa que muitos alunos fazem, né, e eu particularmente eu acho interessante, operar leilão no cheio é muito mais tranquilo do que operar no mini, certo? Só que também, com certeza, é muito mais perigoso, né? Então, tem alunos que depois de um período de muito estudo, de teste, replay, leilão no simulador e tudo mais, ao invés de começar a testar leilão no mini, criou uma conta à parte, né, numa outra corretora, só para operar leilão no cheio. Então operava com um leilãozinho no cheio, pá, zerava, aí mudava de corretora e ia para o minizinho fazer o seu operacional do dia a dia e aprender o operacional do dia a dia. Só que o leilão acabava dando uma segurança, uma gordurinha para o cara e tudo mais, né? Só que hoje em dia está bem fraco operar leilão, então muita gente já não está fazendo isso, quando faz no mini mesmo, tá bom? Acho que volta. Acho que o mercado são ciclos, né? São ciclos bons, ciclos ruins, ciclos bons, ciclos ruins, tá? Então ele vai mudando de acordo com a economia, de acordo com tudo que está acontecendo, né? Vocês vão perceber ao longo da vida de vocês dentro do mercado, que o mercado não fica muito tempo parado, né? Porque com o mercado parado ninguém ganha dinheiro, tá bom? Então o mercado sempre dá um jeito de se reinventar, tá bom? O leilão, pessoal, como eu comentei, se inicia às 8h55 e ele se estende até o momento que continua entrando ordens, tá? E aí dificilmente você vai ver um leilão que ele começa às 8h55 e acaba às 9h00, né? Geralmente ele vai se estendendo aí. Eu já vi leilões de começar às 9h10 da manhã. Mas são leilões monstruosos, né? Leilões pesados, tá? Que deu alguma merda e tudo mais, tá? No normal, o leilão vai ali até 9h0010, 00h30, no máximo, 00h50, assim, quando tem muita ordem entrando, tá bom? Lembrando, o leilão encerrou, o mercado está aberto, tá bom? Aí começam as negociações normais, tá? O primeiro fator, né? O primeiro fator que a gente, para a gente saber se o mercado está em leilão ou não, é a gente olhar o book fechado, que é aquele book que fica na esquerda do meu Times in Trade, tá? E como que eu sei que está em leilão? Primeira coisa, eu olho para esse book, para quem usa Profit vai ficar com duas bolinhas vermelhas ali, marcando que está em leilão. Para quem usa Trade não tem essas bolinhas vermelhas, mas aí é fácil identificar. O preço da compra está ao mesmo preço da venda,
tá bom? Então, é bem simples de identificar, tá? É só vocês olharem aí, no book aí, vocês veem, né, nessa mesma foto do slide, quando o preço da compra está o mesmo preço da venda, quer dizer que o mercado está em leilão, né? No Profit fica vermelhinho, eu acho que no Trade fica amarelinho, não lembro, né? Ou no Trade não fica, né? Detalhe, o leilão você só percebe no book fechado. O DOM é um book fechado, então você percebe o leilão também no DOM, tá bom? Então, tanto esse book fechado quanto o DOM são suficientes, tá? Antes de tudo, lembrando, esse book fechado, pessoal, é o que a gente chama de book teórico, tá? Por que book teórico? A fila de compra e a fila de venda que ele está mostrando, naquele momento, se o mercado abrir naquela hora, é exatamente aquele book que vai estar aberto. Então, por isso que é book teórico. As filas vão permanecer, os lotes que estão mostrando nesse momento na fila são os lotes que vão permanecer. Então, no 12, no 11, no 10,5 e por aí vai. Então, esse book, no momento que ele está em leilão, é chamado book teórico. Se o mercado abrisse agora, o mercado estaria com essas filas, com esses preços, com essas quantidades de lote, com nível de preço. Tá? Mas antes, a gente tem que voltar um pouquinho no conceito de leilão. Tá? O conceito de leilão é muito importante, é o mesmo conceito que existe na nossa vida, tá? Que é oferta e demanda. Né? A gente quer comprar alguma coisa, existe oferta e demanda. Só que detalhe, se eu quero comprar alguma coisa, a chance de eu comprar essa alguma coisa é pagando mais barato ou mais caro? Eu fazendo minha oferta muito mais caro ou minha oferta muito mais barata? Mais caro, pô. O Renê tá vendendo o carro dele a 100. Aí você vai lá oferecer o 110. Se eu quero o carro do Renê, eu tenho que fazer o quê? Oferecer 120. Entendeu? E assim vai. Né? É sempre mais caro. Então o leilão é sempre oferta e demanda. Quem quer comprar, paga cada vez mais caro. Só que quem quer vender tem que pagar cada vez mais barato. Então digamos que eu quero participar do leilão. Eu estou vendo, não importa a análise que eu fiz ainda, mas eu digo que eu quero participar do leilão. Para eu participar do leilão, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual que é a melhor oferta de compra. E digamos que eu quero participar do leilão na oferta de compra. Para eu saber a melhor oferta de compra, eu tenho que olhar o book aberto, né? Que é o book que fica do lado direito do meu Times in Trade. Não sei se nunca repararam no book aberto que fica do lado do Times in Trade, vocês vêem uns preços absurdos. Nego pagando R$5. Você fala, caramba, meu, o cara quer pagar R$5 no dólar? Né? E aí, às vezes, você vai olhar Nossa, eu tô quebrando tudo aqui. Né? Alô? Ah, tá funcionando. Aí você olha na coluna de venda, o cara querendo pagar dólar a 0,99. Né? O que é isso? Nada mais é do que player querendo guardar fila. Garantir que vai participar do leilão. Né? O leilão, se você olhar o book aberto, digamos que lá, eu quero participar na compra. Eu quero porque o Lula foi livrado, eu sei que o mercado vai continuar subindo, eu quero participar na compra do leilão, já no leilão, quero comprar. O que eu olho para garantir que eu vou participar do leilão? Eu olho o melhor preço de compra do book aberto, que é o book que fica do lado direito do Times in Trade, tá? Eu olho para aquele book e falo, peraí, puta, o Renê tá pagando dólar a R$5. Caramba, eu preciso participar disso aí. Vou pagar 5,50. Vou colocar uma ordem a 5,50. Por quê? A minha ordem é a primeira da fila, é o melhor preço de compra. Né? Mas digamos que o STF hoje votou e negou o habeas corpus do Lula, o Lula vai ser preso. Né? O que eu tenho que fazer? O que eu vou vender? Tá? Vou vender. Então, o que acontece? Eu vejo lá, o João tá vendendo a 0,99. Falei, meu, preciso vender. Então, o que eu faço? Coloco uma ordem a 0,50. Né? Então, se eu quero participar da compra, eu sempre tenho que pagar o melhor preço. Se eu quero participar da venda, eu tenho que colocar o menor preço. Tá? Detalhe, isso enquanto o leilão está acontecendo. E vale uma coisa importante, meu preço não vai ser executado nem a 5 ou 6 reais na compra, quanto nem a 99 centavos ou 50 centavos na venda. O meu preço vai ser executado no preço teórico, que é o preço que o mercado vai abrir. O leilão funciona assim, todo mundo vai colocando suas ordens, suas quantidades e tudo mais, e a bolsa faz um cálculo matemático lá, que não convém
falar sobre isso, mas quem quiser pesquisa na bolsa, na documentação da bolsa, tem lá exatamente o cálculo que é feito e tudo mais, que pra gente não muda porra nenhuma, né? E tem todo o cálculo que é feito, e em cima desse cálculo é feito o quê? É gerado um preço, né, um preço teórico, né? Esse preço teórico é o preço que aparece tanto na coluna de compra quanto na de venda. Então, quando você olha essa primeira coluna, a primeira linha do book fechado, temos ali a quantidade do lado da compra, né, do lado esquerdo, né, a coluna de compra, o preço da coluna de compra e o preço da coluna de venda, né? Ambos são iguais. Esse é o preço teórico, tá? Esse é o preço que, se o mercado abrisse agora, todo mundo que está na quantidade teórica, né, se vocês olharem esse slide aí, tem 1.111 contratos na compra, na quantidade, que é a quantidade teórica, com preço teórico a 13, né, na compra, preço teórico a 13 na venda e 570 lotes na venda, na quantidade teórica na venda. Então, em teoria, como que abriria esse mercado agora? O mercado abriria no 13, seria executado 570 negócios a 13 e ficaria pendurado no 13, qual que é a diferença aí? Sei lá, 600 lotes, tá? Um exemplo. Ficaria pendurado no 13 uma ordem de 600 lotes, tá? Por quê? É o que sobrou entre o que tinha de compra e o que tinha de venda, tá? Então, a 13 vai sair 570 negócios, tá? Que é a quantidade teórica menor, né? Que é a contraparte. Pensa assim, quando abre o leilão, todo mundo da compra e da venda da quantidade teórica são executados no mesmo preço, desde que esteja contraparte. Então, ou seja, aqui, se você olhar esse book, que eu estou mostrando no slide aí, a contraparte vai até 570 contratos. Passou disso, não tem mais contraparte para o 13. O que acontece? Vai sobrar a fila que tiver mais lote vai virar compradora no 13. Então vai sobrar aí 540 lotes aí, a compra a 600, tá bom? Então esse é o book teórico. E as filas permaneceriam igual, porque é um book teórico, então do 13 para baixo a fila de compra seria essa que vocês estão vendo aí, e do 13 para cima, do 12,5 para cima, ficaria essa fila que vocês estão enxergando aí, tá bom? Então, basicamente é assim que começa a se formar o leilão, tá? Enquanto se está entrando ordens no leilão, né? Enquanto se está entrando ordens no leilão, a bolsa recalcula e vai formando esse book teórico, vai aumentando a quantidade teórica e, consequentemente, vai mudando o preço teórico. Vocês analisarem um leilão desde o início, você vê que o preço teórico vai mudando, a quantidade teórica da compra e da venda vai mudando e as filas também vão mudando, né? As filas vão se formando e vão se alterando, tá? Justamente para quê? Para que quando chegue próximo das 9h20, 9h25, 9h030, praticamente esteja fechado o preço teórico, a quantidade teórica e as filas, e o mercado dá aquela explosão de abertura. Por que aquela explosão de abertura? Porque sai todos os negócios ao preço de abertura, por exemplo, ao 13, e depois tem os caras que começam a querer fazer alguma coisa no mercado, tá? Pode fazer alguma coisa no mercado, tá? A gente vai notar que às vezes tem muito buraco, se vocês pegarem esse book que a gente está olhando agora, né, você vê que pula do 13 para o 12, do 11 do 12 para o 11, né? Aí depois começa a fechar o spread, aí depois vai do 10 para o 9, e assim vai, né? A primeira coisa que a gente tem que olhar, né? A primeira coisa que a gente tem que olhar muito num leilão para a gente poder atuar são as filas, né? Então, o que acontece? A gente sempre analisa os 10 níveis de fila, tanto da compra quanto da venda, tá? Então, lembra, 10 níveis de preço quer dizer 5 pontos, né? Lembrando que o dólar vai de meio ponto. Então, a primeira coisa que eu olho sempre no leilão é os 10 primeiros níveis de compra e os 10 primeiros níveis de venda. Eu faço uma soma meio na cabeça. Quantos lotes tem na compra, os 10 primeiros níveis de compra? Quantos lotes tem na venda, né? Essa somatória inicial me dá uma noção aonde está a maior força quando o mercado abrir. Porque, se vocês pararem para pensar só um pouquinho, né,
É muito mais fácil o mercado andar contra um book, uma fila que está vazia, do que com uma fila que está muito cheia. Porque quando está muito cheia na abertura, o cara vai ter que gastar muito dinheiro para deslocar preço. E numa fila que está muito vazia, o mercado vai ter que gastar pouco para deslocar muito. Né? Então, a primeira coisa eu olho essas filas, a quantidade de lotes na compra e na venda, e se tem o quê? Muito buraco. Né? O que é buraco? É o spread entre um preço e outro. Às vezes você vai olhar, por exemplo, ó, se vocês olharem na venda, nesse exemplo do slide, a venda está do 13 para o 14, do 14 para o 16, do 16 para o 18, do 18 para o 20. Então está pulando de 2 em 2 pontos, está cheio de buraco. Né? Então, se eu analisar 10 níveis de preço aí, né, por exemplo, uma somatória básica nessa tela que a gente está vendo, do 13, vamos pegar aí do 13 até o 23, cadê? Do 13 ao 23? 23. Desculpa, ao 203. Ó, do 13 ao 203 na compra. Né? Se eu pegar do 203 até o 203,5, que é o que tem aqui, ó, eu tenho aí 10, 20, 100, 110, 170, eu não tenho 400 lotes, né? Não tenho 400 lotes aí, do 203 ao 13, certo? Agora, se eu pegar do 13 ao 23, nem tenho 23, vamos pegar o 26, tá? Do 13 ao 26, eu tenho 100, 200, 300 lotes. Só olhando a fila, eu nem expliquei direito ainda, mas só fazendo a somatória da fila, qual está mais fraca aí? Qual está mais fraca de se consumir? A fila de compra está mais fácil de consumir ou a fila de venda? A de venda. Meu, pensa assim, com 200 lotes, eu tiro o mercado do 13 e boto ele no 26. Tá? E na compra, para eu poder deslocar 10 pontos aí, até o 203,5, eu vou gastar 500 lotes. Uma diferença boa aí, né? Quase 300 lotes. E essa é uma diferença muito considerável quando a gente está analisando o leilão. Né? Entre uma fila e outra, a gente conta 10 níveis de preço, né? Conta 10 níveis de preço, e se der uma diferença de 300 lotes aí, uma média de 300, 400 lotes, a gente sempre atua, pelo menos começa a querer atuar contra a fila mais fraca. Então aí, vocês comentaram que é a venda, se é a venda, como que eu vou poder, se a fila de venda está mais fraca, eu vou começar a pensar em fazer uma compra no leilão, tá? Vou começar a pensar em fazer uma compra no leilão. Só que só olhando a fila, pessoal, só olhando a fila não é suficiente. Tem um outro fator que é mais importante do que só olhar a fila, que é a quantidade teórica. A quantidade teórica é quantos negócios vai sair assim que o mercado abrir, né? No preço teórico, né? Essa quantidade teórica, pessoal, é justamente essa primeira linha, né? Essa primeira linha aqui, essa primeira linha que eu comentei, tá? Primeiro de tudo, uma quantidade teórica decente para a gente começar a pensar no bom leilão é 800 lotes, tá? Então, quando a gente vai atuar num leilão, o mínimo que tem que ter para a gente começar a pensar em atuar nesse leilão, atuar no leilão mesmo. Né? É no mínimo 800 lotes na quantidade teórica. Qual lado? Foda-se. Né? Digamos aqui na compra, por exemplo, se vocês olharem no slide, né? Se a gente olhar na compra, tem 1.100 lotes na compra, tá? Na quantidade teórica. Então, aqui eu já considero que tem uma quantidade teórica suficiente. Só que só a quantidade teórica também não é suficiente para eu entrar no mercado. Eu preciso analisar as filas. E aí eu vou fazer a somatória, tá? Eu vou fazer uma somatória dos 10 níveis na fila de compra e 10 níveis na fila de venda, tá? Como essa tela é igual à anterior, só por esses dois pontos que eu comentei, vocês comprariam ou venderiam nesse leilão? Então, mas aí você conta os 10 níveis, tá mais fácil consumir para cima do que para baixo. E detalhe, você tem que levar uma coisa em consideração. O mercado vai abrir, quantos lotes vai sobrar em cada nível de preço? No 13. Vai sobrar 531 lotes na compra. Então, fora a fila toda de compra somatória que você tem mais uma pressãozinha de compra no 13. Os buracos na venda faz ajudar o preço final, né? Exatamente. Então, diminui lote e pum, entendeu?
Ou seja, escorinha o cabelo na chibata, Maurício. Os cara pedem, né, meu? Os caras pedem. Eita. Tá? Então, beleza. Isso é só um entendimento inicial, tá bom? Isso é só um entendimento inicial do que é leilão, tá bom? Para a gente começar a ter uma leitura inicial. Hoje em dia, pessoal, se você quer entrar no leilão, você não precisa mais abrir uma boleta, colocar preço e tudo mais. Tá? As plataformas, presta atenção, tá? Hoje em dia, as plataformas é bem simples. No Profit, por exemplo, você der um compra mercado, ele vai te pagar o melhor preço de compra. Se você der um venda mercado, ele vai te dar o melhor preço de venda. Então você não precisa mais ficar preocupando, nossa, qual que é o melhor preço de compra para eu poder colocar uma ordem melhor que aquela? Qual que é o melhor preço de venda para colocar uma ordem menor que aquela? Tá? Não tem essa preocupação, né? Então, o que acontece, pessoal? Antes do leilão, enquanto estiver nessa formação do leilão, você pode clicar lá ou em compra a mercado ou venda a mercado, tá bom? Que você vai entrar na fila para poder participar do leilão, tá? Só que o que acontece? O que acontece é muito importante, pessoal. Eu, quando vou atuar em leilão, não sei se já viram algum vídeo meu ao vivo, eu entro no finalzinho do movimento. 900,025, 900,30. Por quê? Quanto mais tarde eu entro, melhor foi minha análise sobre as filas, sobre a quantidade teórica e tudo mais, e maior a minha chance de não ficar de jeito nenhum de fora do leilão. Por que acontece? Digamos que é 8,59,30, eu acho que é compra, clico lá em compra. Só que o que acontece? Aí, de repente, próximo das 9, começa a entrar um monte de ordem, e tá dando venda. Falei, eita porra, e minha ordem de compra tá ali pendurada. Porque é uma coisa importante, pessoal, uma coisa absurdamente importante. Não se consegue cancelar uma ordem que está participando do leilão, tá? Não se consegue cancelar uma ordem que está participando do leilão. Eu dei uma compra a mercado, o Profit foi lá, colocou uma ordem no melhor preço de compra, eu estou participando do leilão, certo? Eu não consigo lá clicar na ordem e cancelar ela. Por quê? Porque eu estou participando do leilão, tá? Então, o que acontece? Puta que eu pariu, Jeff. Sem querer eu cliquei ali, eu achei que era compra 8,58, aí que tá chegando próximo das 9 ali, eu tô vendo que deu venda, meu, fudeu, e não consigo cancelar a ordem, minha ordem tá participando do leilão, né? Lembrando de uma coisa que eu expliquei para vocês, o leilão, a compra e a venda abrem no mesmo preço. Então, digamos que eu coloquei uma ordem de compra, eu me arrependi de que não é para comprar, que eu faço? Penduro uma ordem de venda. Então eu dei um compra ao mercado para poder pendurar minha ordem de compra do leilão. Me arrependi, só dá uma venda a mercado, que simplesmente ele vai pendurar uma ordem de venda. A hora que o mercado abrir, a minha ordem de compra e a minha ordem de venda vai ser executado, nesse caso aqui, a 13. Certo? Estou zerado, não perdi R$1. Só vou pagar os custos. Entendeu? Uma ordem anula a outra. Aí, se de fato eu achar que, eu acho que tem que vender, eu vendo dobrado, entendeu? Então assim, eu pendurei uma ordem de um mini para comprar no leilão. Desisti, quero vender, clico 2 vezes no venda mercado. Uma ordem vai ser anulada e a outra vai virar a ponta vendedora. Tá bom? Se demorou para fazer esse clique, se fudeu. Simples assim. Se fudeu. O mercado vai abrir, vai executar sua ordem e reza, Reza, aí a hora que o mercado abrir, você dá clique em zerar, né? Simples assim. Não tem muito o que... Não tem muito o que fazer aí. Acho que é legal mencionar que como cheio e um milhão de fatos diferentes sempre. Calma. Tá? Então, pessoal, essa é a métrica inicial de você atuar no leilão. Só que pode acontecer uma outra coisa também. Por que é importante você sempre buscar entrar após as 9 no leilão? Por quê? Primeiro de tudo, dá tempo de você analisar melhor o mercado, né? Analisar melhor as filas,
analisar melhor a quantidade teórica e tudo mais. Segundo, se você entrar, por exemplo, 8,59, né, e você viu que é compra, o leilão está forte desde as 8,59 e tal, você foi lá e garantiu o seu lugar na fila. Só que o que acontece? O leilão está forte, pode começar a entrar ordem, essa quantidade de ordem que vai entrando, começar a empurrar a sua ordem para fora da fila até o ponto que você é expulso do leilão. E aí o que acontece? A sua ordem não está mais participando do leilão, né? Ah, como que eu sei se minha ordem está ou não participando do leilão? Tenta alterar ela. Clica em cima dela, tenta dar um alterar ou cancelar ela. Se você conseguir cancelar ou alterar a ordem, você está fora do leilão. E aí você tem que clicar de novo para poder atuar, né? A única forma de você atuar, cancelar uma ordem do leilão é se você for expulso do leilão. Lembra assim, por quê? O que é ser expulso do leilão, pessoal? Vocês têm que entender uma coisa, existe toda uma demanda que a Bolsa vai calculando, as ofertas de compra com as ofertas de venda. Então a Bolsa vai casando essas ofertas, né? O que sobrar em uma das filas está fora do leilão. Tá? Então digamos que tem 1.000 compras e 500 vendas. A Bolsa vai casar essas ordens, o que sobrar na compra ali está fora do leilão. Entendeu? A não ser que comece a aparecer a ordem de venda que vai casando. Senão, ela vai expulsando para fora do leilão. Aí o que você tem que fazer? Cancelar e dar um compra mercado de novo, que aí você entra no começo da fila. Tá? Que aí a Bolsa vai recalculando e você vai fazendo parte, né? Você vai fazendo parte do leilão. Tá? Então, o que acontece? É muito importante você sempre buscar entrar no leilão nos últimos segundos finais. Né? Eu sempre tento entrar no leilão logo após as 9. Após as 9 eu fico bem atento para, se eu ver que parou de entrar a ordem em mercado deu para estabilizado, eu entro. Tá? O que acontece? Você vai ver que o preço teórico das 8,55, 8,56, 8,57, né? O preço teórico vai alterando, aumentando, diminuindo, diminuindo. Passou das 9, você vê que já vai demorando isso, chega uma hora que não altera mais. Esse é o momento de você entrar. Esse é o momento de você entrar. Então, geralmente 9, 00 e 10, né? 9, 00, 10, 15, no máximo 20 é o momento que eu entro, se eu tenho confiança que aquele leilão é um bom leilão. Tá? Levando uma coisa em consideração, leilão, você liga um foda-se para o ajuste, você liga um foda-se para fechamento, tá bom? Ou para 30, ou qualquer coisa do gênero, tá bom? Leilão, você atua e pronto. Se as filas condizerem com isso e se a quantidade teórica condizerem com isso, você atua e pronto. Tá bom? Isso é bem importante de salientar, tá? Geralmente quando eu entro no leilão, para sair, eu sempre uso compra bid ou venda ask. Por quê? Leilão, quando abre, pessoal, tem muito spread. Né? Então, por exemplo, leilão abre no 13 aqui e alguém dá uma boletada de 200 lotes. O mercado vai do 13 para o 26. Né? E aí abre um gapzão. Né? Aí se eu dou um venda, puta, foi para o 26, vou vender a mercado aqui para zerar minha posição. Você zerou no 13. Né? Porque abriu um gap do 13 ao 26. Tá? Então é muito importante usar o compra bid e venda ask. É interessante como a gente vai evoluindo. Eu se pegar 1 ano e meio atrás, eu não usava compra bid e venda ask. Né? Tem vídeo meu que você olha eu caçando ordem nos dons. Né? Até eu olho aqui e falo, como eu era idiota, meu. Como eu perdi a oportunidade. Já era muito bom, mas como às vezes eu perdi uma outra oportunidade porque eu ficava nessa de caçar ordem no dom e tudo mais, sabe? Meio ridículo. Né? Então isso a gente vê como vai evoluindo. E a compra bid, além da ASC, cara, é um negócio fantástico. Mercado com spread, meu, o mercado acaba virando a favor do que contra, né? Porque geralmente a gente não gosta de mercado com spread. Eu adoro mercado com spread. Por quê? Compra bid, venda ASC, eu sempre trabalho nas extremidades do mercado. Então, digamos que eu entrei na compra no mercado, deram uma boletada, eu dou um venda ASC, meu venda ASC, minha ordem é pendurada na máxima do movimento. Né? Mesma coisa na venda, atuei na venda, deram uma porrada, eu dou um compra bid, minha ordem está pendurada na mínima do movimento. Né? Claro, não garante que eu vou ser executada, mas eu estou ali para ser executado no aí, tá? Né? Detalhe, coisas importantes a falar sobre operacional no leilão.
Leilão, hoje em dia, a gente busca 2, 3 pontos no leilão. Leilão bom, né? 2, 3 pontos e aceita também estopar com 2, 3 pontos, tá? E detalhe, e se eu colocar ordem oco no leilão? Não, né, amigão? Não. Até porque a chance de não pegar seu stop é gigantesca. A ordem de saída, beleza, porque está pendurada, mas o stop não está pendurado, tá? E aí pode vir uma boletada, não ter ordem suficiente para executar seu stop, o mercado derreter e se fuder, entendeu? Então, leilão, stop é na mão. Então, leilão, por isso que assim, leilão se treina muito antes de colocar dinheiro para envolver leilão. Por quê? O movimento é rápido, né? Mas tem que treinar. Muita gente fala, não vou treinar leilão porque dá medo, é rápido, né? Não vai aprender nunca. Então, assim, não tem que ter medo do leilão, tem que ter respeito. E o respeito vem o quê? Não colocar dinheiro antes de você saber o que fazer, né? Antes de você testar, antes de você treinar, tá? Isso é muito importante. Então, assim, leilão, hoje em dia, leilão de 2 pontos, se fizer 2 pontos de leilão, sai pulando de alegria, meu. Sai pulando de alegria, que é leilão fantástico, tá? Então, leilão você pode treinar no replay, você pode treinar no simulador. Ambos funcionam, tá? Então, não tem por que vocês treinarem leilão na real, tá? E aí, quem for atuar no leilão no cheio, como eu comentei lá, treina o leilão no cheio. Quem não for, treina no mini. Até porque, pessoal, vocês vão perceber uma coisa importante. O mini tem leilão próprio, tá? Então o mini é um ativo, o dólar cheio é o outro. Depois que o mercado abriu, o mini vai seguindo o cheio, tá? Mas o mini tem o seu próprio leilão e o cheio tem o seu próprio leilão. Tanto é que se você olhar quase todo dia, o mini abre num preço diferente do cheio, tá? Justamente porque são leilões diferentes, são ativos diferentes. O que é o negócio? O que? Tá, beleza. Então, o que acontece? É muito importante vocês saberem diferenciar isso aí. Muitas vezes o mini abriu, o cheio não abriu, né? O mini tem leilão, abre o leilão do mini, só que o cheio continua entrando ordens aí o mini está lá esperando o cheio, né? Porque o mini não se movimenta enquanto o cheio não desloca muito preço, enquanto o cheio não abrir, aí o cheio abre e os dois se ajustam, tá? Uma curiosidade, dificilmente vocês vão ver isso, mas é uma curiosidade. Eu já fiz muito dinheiro, muitas vezes. O que acontece? Às vezes, com alguma movimentação grande ao longo do dia, o cheio entra em leilão no meio do dia e o mini não. E às vezes você olha assim, a gente que sabe analisar leilão, olhava o preço teórico do cheio no, tipo um exemplo, no 12 e o mini trabalhando no 20. Aí você via que o cheio ia abrir na casa do 12, o que você faz? Socava no mini, vendia no mini. Porque a hora que abria no 12, no 10 o cheio, se ajustava, o mini vinha pro 10. E aí o que eu fazia? Zerava. Entendeu? Já fiz isso uma série de vezes, né? Não chega a ser arbitragem, Benjamin, porque eu vendi e comprei no próprio mini, tá? Mas a análise é por arbitragem, tá bom? A análise é por arbitragem. Eu já fiz uma centena de vezes isso. É que hoje em dia, como o dólar já não tem aqueles movimentão, não entra em leilão, o cheio, ao longo do dia. Então, consequentemente, não tem isso, né? Mas só para vocês saberem que dá para fazer isso aí, tá? A arbitragem seria se eu vendesse no mini e comprasse no cheio, tá bom? A equivalência. Então, lembra que cada cheio equivale a 25 minis, tá? Então, só para vocês terem essa consciência que o leilão do mini é um, do cheio é outro. Tá? Por isso que tem aluno que opta de operar o leilão no cheio e depois continuar o seu aprendizado do dia a dia, seu operacional do dia no mini, tá bom? A arbitragem é crime ou coisa do tipo? Não. Completamente legal, tá bom? Fica tranquilo. Só que assim, hoje em dia, cara, robô faz arbitragem. O robô tomou, pela velocidade que ele tem de analisar e de tomar uma decisão, ele tomou todo esse spread aí, tá bom? Você vai conseguir fazer isso caso você for muito ágil
de analisar que, puta, o mini está num preço, o cheio está no outro, porque está em leilão, eu sou ninja, vou lá executo no mini, e a hora que o leilão abrir, eu zero a posição no mini mesmo, tá? Mas foi só a título de curiosidade, tá bom? Hoje em dia, para o dólar entrar em leilão no meio do pregão, se eu não me engano, ele tem que movimentar 0,5% no mesmo segundo. Uma boletada grande, né? Você pega assim, antigamente isso era fácil de acontecer, porque você pega assim, um cara que batia uma boleta de 1000 lotes, como o mercado era vazio, movimentava 0,5 ponto em 1 segundo, no mesmo segundo. Aí entrava em leilão, que pensa assim, leilão nada mais é, ao meio do dia, nada mais é que um circuito de segurança do mercado, tá bom? Tá? Mas isso aí, hoje em dia, como o mercado está cheio de lote, dificilmente acontece, tá bom? Dificilmente acontece, tá? Uma outra coisa que é importante, né, uma operação bem importante de leilão é o que, pessoal? É a operação de leilão contra o gap de abertura. O que acontece? Em casos bem específicos, né, vou dar um exemplo para vocês. Quando o André Esteves e o Delcídio Amaral foram presos, lá atrás, o primeiro senador preso e o primeiro banqueiro preso, né? O que acontece? Essa notícia saiu no final do dia, mercado fechado, né? Aí o mercado no dia seguinte,